Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo? Tudo sob controle? Bom dia, bom dia, bom dia! Todo mundo bem de saúde? Prontos para aprender? Galerinha, hoje vocês vão fazer prova de história à tarde, não é isso? Confere, pelo menos é o que está no calendário aqui. Minha secretária, Ananda, secretária não remunerada. Ó, a Emily já confirmou aqui para mim. Só lembrando, gente, obrigado, Ananda. Nessa provinha de hoje vai cair só ditadura militar. É um só entre aspas, né? Porque um período de 21 anos da nossa história, foram aí 5 presidentes, e eu mandei questões relacionadas a todo esse período da ditadura, beleza? Não vai ter revisão, tá? Dessa vez, precisamos tocar o nosso conteúdo. E como combinado, a gente fechou a parte de História do Brasil do segundo ano. Daqui até o final do ano, até o comecinho ali de dezembro, nós vamos ver só História Geral. Ok? Então, repetindo, a parte de História do Brasil, ela foi encerrada na última aula. A parte de História do Brasil do segundo ano. A partir de hoje até o final do ano, só História Geral. Beleza? Para alegria do Cadu, que adora História Geral. E reforçando mais uma vez, para quem está entrando agora na sala, bom dia, minha filha. Mais uma vez, para quem está entrando agora na sala, o conteúdo da prova de hoje à tarde é ditadura militar, ela toda, beleza? Todo mundo já baixou os slides de História do Brasil lá, da ditadura militar? Espero que tenha baixado, né? Porque a prova é hoje à tarde. E eu estou esperando excelentes notas. Ah, só para reforçar, essa prova de hoje, ela é toda objetiva, tá? De múltipla escolha, famoso ABCDE, de marcar. São 10 questões da minha parte, todas de ditadura militar. Tranquilo? E aí, gente, ó, Giovana Diniz está na sala, meu Deus, vai chover hoje, o calor vai acabar hoje, ó. Giovana Diniz assistindo uma aula, meu Deus do céu. Hoje vai chover. Preparem aí, viu? Tirem as roupas do varal, que vai chover, e forte. Bom dia, Giovana. Ai, ai, amém, né, Jordana? Tomara que chova mesmo, que esse calor tá insuportável. Ó, o Davi falou que prefere a história do Brasil. O Cadu discorda de você, o Davi. Ele gosta de história geral, ele não gosta do nosso país, não. Tô brincando. Bom, gente, a minha filha, Vivian, confirmou comigo, ao longo aí da semana, que a parte do conteúdo que nós paramos de história geral no ano passado foi reforma protestante. É o que constava aqui nas minhas anotações, eu só confirmei isso com ela, e a gente foi até reforma protestante, lá do Martinho Lutero, do Henrique VIII, do João Calvino, no primeiro ano, na parte de história geral. Fomos até reforma protestante. Professor, não lembro disso, não lembro de nada, de problema seu, se você não lembra, tá? Foi explicado, eu ensinei. Então, eu vou continuar a partir daí. O nosso primeiro tema, então, da história geral esse ano vai ser Iluminismo, um movimento do século XVIII, que vai servir de base para várias revoluções. Por exemplo, para a Revolução Francesa. Vocês já ouviram falar na Revolução Francesa? Pois é. As ideias que vão servir de base para a Revolução Francesa e também para a Revolução Industrial, até mesmo para a independência dos Estados Unidos, serão as ideias iluministas. E nós precisamos conhecer que ideias são essas. Beleza? Tranquilo? Ó, o Samuel concorda com você, Cadu. Ele acha a história geral mais da hora. A Ananda falou, tendo história é bom. Concordo, Ananda. Então, vamos lá. Esse material, gente, que eu vou usar hoje, eu enviei para a escola. Acredito que até sexta-feira já está lá no site, tá? Para vocês baixarem. Mas já foi enviado. Já enviei. Tá aqui, Iluminismo.
Um movimento que vai se desenvolver no século XVIII, ou seja, nos anos 1700, lá na Europa. Você tem uma definição, um conceito. Eu fiz questão de colocar um conceito para facilitar a sua vida. O que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual. Bom, se é um movimento intelectual, ele vai ser feito por pensadores, por filósofos. E esse movimento intelectual vai ser fundamentado no princípio da razão, da capacidade humana de pensar, de raciocinar. Olha que interessante. Os iluministas, eles vão chamar a razão, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de luz. Ah, professor, mas por que a razão seria a luz? Não entendi. Porque a razão tira as pessoas das trevas da ignorância. Ó, a razão tira as pessoas das trevas da ignorância. Então, a razão funciona como uma luz. E a luz ilumina, daí o nome do movimento, iluminismo. Fez sentido na sua cabeça? Continuando. Esse movimento vai se desenvolver na Europa, principalmente na França, lá no século XVIII, como eu já disse, nos anos 1700. Por conta do iluminismo ter sido um movimento tão marcante, tão importante para a história, o século XVIII acabou sendo apelidado de século das luzes. É o século do iluminismo, o século das luzes, o século XVIII. E aí, para a gente fechar esse conceito de definição, com uma coisa importantíssima. Com as suas ideias, o iluminismo criticava e combatia o chamado Antigo Regime. Nossa, vamos ver quem lembra disso lá do primeiro ano, hein? Professor, o que é isso, Antigo Regime? Era a ordem que vigorava na Europa até aquele momento, até o século XVIII. Era a ordem que vigorava no continente europeu, a ordem que estava estabelecida lá desde o início da Idade Moderna, certo? E o Antigo Regime, ele tem 3 características básicas. Repito, esse Antigo Regime tem 3 características básicas. Alguém lembra quais eram elas? As características do Antigo Regime? Isso foi explicado lá no primeiro ano. Parabéns, Ananda, parabéns, Igor, gostei, hein? Começaram bem demais. A primeira e mais marcante característica do Antigo Regime é justamente a formação de monarquias absolutistas. E eu acredito que todo mundo se lembra o que é isso, né? O que é o absolutismo? É a concentração de poderes nas mãos de um governante. No caso, de um monarca, um rei ou uma rainha. Esse rei ou rainha, esse monarca, vai ter um poder absoluto sobre o seu território, sobre o seu povo. Daí o nome absolutismo. Segunda característica do Antigo Regime: mercantilismo. Está aqui a palavra para vocês. Mercantilismo. Professor, eu não lembro o que era isso. Mercantilismo era a política econômica típica das monarquias absolutistas. Como assim política econômica? A maneira que a economia era levada naquela época. E o mercantilismo tinha uma característica fundamental, que era o controle do Estado sobre a economia. O Estado controlava totalmente a economia. Até porque é só você pensar, não era uma monarquia absoluta? O governante não vai ter um poder total, ele não vai querer controlar tudo, poder absoluto. Se ele vai querer controlar tudo, ele vai controlar a economia também. E no mercantilismo, repito, nós temos um total controle do Estado sobre a economia. Em outras palavras, um forte intervencionismo estatal. E por último, a terceira e última característica do Antigo Regime é um modelo de sociedade, chamada de sociedade estamental. Está aqui, ó. Sociedade estamental. Alguém lembra o que é isso? O que é um modelo de sociedade
estamental? Ninguém? Ótimo, Jordano. Parabéns, começou bem. Sociedade estamental, ela é dividida em estamentos. A palavra estamento lembra estático. O que é uma coisa estática? É uma coisa que não muda. E isso, muito bem, Cecília, sem mobilidade social. Na sociedade estamental, você tem grupos rigidamente definidos. E praticamente não existe mobilidade social, como a Cecília muito bem colocou. Era quase impossível uma pessoa mudar de grupo social ao longo da vida. Nessa sociedade estamental, lá no topo estava o clero, o chamado primeiro estado, os membros da Igreja Católica. A Ananda comentou ali em cima. Tinha a interferência direta da igreja. Sim, ó, a igreja está no topo, primeiro grupo social, primeiro estado, os membros do clero. Depois vinham os nobres, a nobreza, o segundo estado. E o terceiro estado era a burguesia e o povo. E a chance de uma pessoa mudar de grupo social era praticamente nula, praticamente inexistente. Então, em uma sociedade estamental, repito, praticamente não existe mobilidade social e a posição que o indivíduo ocupa nessa sociedade, ela é determinada pelo seu sangue, pelo seu nascimento, pela sua origem. Não precisa nem dizer que é uma sociedade de muitos privilégios, né? Privilégios para quem? Para quem está em cima, para o clero e para a nobreza, ok? Então, repetindo, gente, o iluminismo, ele vai criticar, ele vai combater o antigo regime. Significa que as ideias iluministas serão contra o absolutismo, contra a concentração de poderes nas mãos do rei, contra o mercantilismo, ou seja, contra o controle do Estado sobre a economia, e contra esse modelo de sociedade estamental, que era uma sociedade de privilégios, sem mobilidade social. O iluminismo era contra tudo isso, contra essa estrutura do antigo regime. O iluminismo criticava e combatia o absolutismo, o mercantilismo e a sociedade estamental. Beleza? Povão, até aqui, alguma dúvida? Se você conseguiu entender essa definição, me dá um joinha, por favor. Jordana fez uma pergunta lá em cima. Deixa eu ver aqui. Professor, daqui a mais ou menos quanto tempo 2020 vai ser dado como conteúdo em história? Ô, Jordana, para a história assim, do ensino médio, escolar, demora pelo menos uns 10 anos que o evento passou para poder chegar aos livros didáticos. Em média, é isso, tá? Pelo menos uns 10 anos. Pode ser citado, mas assim, para virar conteúdo mesmo, para cair em prova, pelo menos uns 10 anos. Galerinha, já que eu vi só joinhas por aqui, vamos prosseguir. Nós vamos estudar agora os principais pensadores, os principais filósofos iluministas. Beleza? E nós começamos com um inglês. Tá aqui o nome dele, John Locke. Isso mesmo, ele era inglês. Ele é até considerado por muitos como um pré-iluminista, porque ele viveu ainda no século XVII, como tivesse sido um precursor do movimento iluminista. A principal obra de John Locke foi essa aqui, ó, o Segundo Tratado do Governo Civil. Não precisa lembrar esse nome. Agora, o que está destacado de verde, você tem que lembrar. John Locke é considerado o pai do liberalismo político. Essa informação você não pode esquecer. John Locke é considerado o pai do liberalismo. Tá, professor. Beleza, anotei aqui. Mas o que é liberalismo político? John Locke dizia assim, ó, que o poder de todo governante vem dos governados, ou seja, vem do povo. Repito, o poder de todo governante vem de quem? Do povo, dos governados. E esse governante, ele tem um dever. Ele tem que garantir 3 direitos básicos para o seu povo, para os seus governados. Aqui estão eles. Ele chamou de direitos naturais: a vida, a liberdade
e a propriedade. Opa, vamos ver quem acerta essa. Ao chamar a propriedade, professor, isso aqui é propriedade privada? Sim, propriedade privada. De um direito natural, John Locke estava defendendo os interesses de uma certa classe. De qual classe que ele estava defendendo os interesses? Essa história de propriedade privada combina com os interesses de um grupo social, começa com um B de bola o nome. Qual classe? Muito bem, a burguesia. Tá, professor, o poder de todo governante vem dos governados. O poder de todo governante vem do povo. E o governante ele tem o dever de garantir esses 3 direitos básicos, direitos naturais: a vida, a liberdade e a propriedade. Mas, professor, e se esse governante não garantir esses direitos naturais? John Locke disse que o povo tem um direito, está aqui embaixo, ó, o direito de rebelião. Que direito que é esse? Do povo tirar aquele governante do poder. Esse é o direito de rebelião. O povo pode tirar o governante do poder caso ele não garanta os direitos naturais para os seus governados: a vida, a liberdade e a propriedade. Vamos ver agora quem vai acertar. Eu posso dizer, então, que o liberalismo político, gente, ele vai totalmente contra o absolutismo. Perceberam isso? O liberalismo político, ele é contra as monarquias absolutistas. Porque nas monarquias absolutistas, o rei não podia ser contestado. Não existia direito de rebelião. E outra, no absolutismo, o poder do rei vinha de Deus, não vinha do povo. O rei falava que o poder dele vinha de Deus. Eu posso dizer que o liberalismo político é uma teoria que vai dar base para um sistema que nós temos até hoje, um sistema político. Qual sistema? Vou repetir a pergunta. Essa teoria do John Locke, a teoria do liberalismo político, ela vai servir de base para um sistema, um modelo político que a gente tem até hoje. Exatamente, Davi, a democracia. O liberalismo político é a base das democracias modernas. Ok? Então, gente, só para reforçar, John Locke era inglês, é considerado por muitos como um pré-iluminista, ele viveu no final do século XVII, ali no final dos anos 1600. E ele, na sua principal obra, o segundo Tratado do Governo Civil, defendeu a teoria do liberalismo político. Não esquece disso. John Locke é o pai do liberalismo político. Onde ele diz que o poder de todo governante vem de quem? De Deus? Não, vem do povo, vem dos governados. E esse governante tem que garantir os direitos naturais para o seu povo. Que direitos são esses? A vida, a liberdade e a propriedade. Se ele não garantir essas 3 coisas, o povo tem o direito de rebelião, o direito de tirar esse governante do poder. Portanto, o liberalismo político era totalmente contra o absolutismo e vai ser a base, a teoria base das democracias modernas. Dá um joinha se você conseguiu entender aí, gente. O John Locke, por favor, e o princípio do liberalismo político. Todo mundo sacou? Beleza? Massa. Vamos prosseguir então. O segundo, vamos ver quem dá conta de pronunciar o nome desse cara. Professor, é o Voltaire, né? O nome dele? Voltaire. Não, ele era francês. E aí tem que pronunciar com um biquinho, né? Não era Voltaire, era Voltaire. Como é que é? Voltaire. Não era Voltaire, era Voltaire. Voltaire tem como a sua principal obra um livro chamado Cartas Inglesas. Ué, professor, você não acabou de falar que o cara era francês? Aí ele escreve um livro chamado Cartas Inglesas. Explico. O Voltaire ele vai ser muito perseguido na França. E aí é assim mesmo, o Jordano que pronuncia, Voltaire. Como ele vai ser muito perseguido na França, ele vai fugir do país, vai viver boa parte da sua vida na Inglaterra, que era um país um pouco mais livre naquela época. E aí ele vai escrever em forma de correspondência para os seus amigos na França, daí o nome Cartas Inglesas, né? Escreveu cartas a partir da Inglaterra. Isso é só uma curiosidade. Agora o que interessa. Voltaire vai ficar famoso principalmente por defender a liberdade de pensamento e expressão. Tem uma frase dele famosíssima, que ele diz assim, ó, abre aspas, eu posso até não concordar
com uma só palavra do que você diz. Mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizer. Repito, posso até não concordar com uma só palavra do que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizer. Fecha aspas. Voltaire. Gente, essa frase resume o que é a liberdade de pensamento e expressão. Eu pergunto, vamos lá, participação. Lá no antigo regime, lá nas monarquias absolutistas, existia liberdade de expressão? O que vocês acham? Essa frase é clássica, né, Cadu? Ela é incrível mesmo, mano. Não, né, gente? No absolutismo não existia liberdade de expressão. Sabe por quê? Se você resolvesse criticar o rei, falar mal do governo do rei, você poderia ser até morto. Isso era considerado crime de lesa majestade. Você era preso, poderia até ser condenado à morte. Só por falar, falar mal do rei, criticar o governo dele, falar, eu não concordo com isso aí. Então, no antigo regime não existia liberdade de expressão. Voltaire defendia. É preciso que todos tenham liberdade para dizer o que pensam, o que sentem. Desde que isso não ofenda, não desrespeite ninguém, é claro, né? O limite da liberdade de expressão é o respeito. Agora, o Voltaire, ele também ficou famoso por criticar bastante o clero católico. E aí, antes que alguém pergunte, professor, se ele criticava o clero, os membros da igreja, significa que ele era ateu? Não. Os iluministas, gente, praticamente todos eram deístas. O que é isso? Deístas. Acreditavam na existência divina. Eles criticavam o clero, os membros da igreja. Criticavam a sua corrupção, a sua visão de mundo. Mas os iluministas, na sua imensa maioria, praticamente todos, acreditavam na existência divina. Eram deístas, não eram ateus, tá? Só para deixar claro. E aí, o Voltaire, ele pegava pesado nessas críticas ao clero, mas pegava pesado mesmo. Por exemplo, tem uma frase que era de um outro filósofo chamado Denis Diderot, também francês, e que o Voltaire gostava de usar muito. A frase era do Diderot, mas o Voltaire usava muito essa frase. Essa frase dizia assim, ó, abre aspas, o mundo será muito melhor no dia que enforcarmos o último rei com as tripas do último padre. Fecha aspas. Pesada, né? Vou repetir. O mundo será muito melhor no dia que enforcarmos o último rei com as tripas do último padre. Galera, nessa frase pesada, Voltaire estava se colocando contra as monarquias absolutistas, né? Enforcar o último rei. E contra o clero católico, as tripas do último padre. E tem uma história, essa é, digamos assim, quase que uma lenda, não existe uma comprovação que isso aconteceu, tá? Mas dizem que o Voltaire, quando ele já estava bem idoso, estava bem velho, quase morrendo, inclusive ele já estava acamado, ele teria pedido a presença de 2 padres. Isso mesmo, ele estava lá, velho, doente, deitado na cama, quase morrendo. Ele pediu a presença de 2 padres. E os padres foram. Meio sem entender, mas foram. Chegando lá no quarto onde o Voltaire estava, os padres disseram, Voltaire, você pediu a nossa presença, a gente está aqui, mas a gente queria entender por quê, né? Você passou a vida inteira criticando a igreja. Aí o Voltaire falou assim, eu quero que fique um à minha direita e o outro à minha esquerda. Aqui na cama, um desse lado, outro do outro lado. Aí eles ficaram. Mas por quê? Aí Voltaire disse, porque eu quero morrer igual Jesus Cristo, com 2 ladrões do lado. O cara pegava pesado até na hora da morte, né? Essa história, repito, é mais uma lenda, mas eu não duvido nada que o Voltaire tenha dito isso. O fato é, o que você precisa saber sobre esse filósofo francês? Voltaire tem como principal obra um livro chamado Cartas Inglesas, e ele se destacou, sobretudo, por defender a liberdade de pensamento e expressão. Mas ele também criticou bastante o clero, apesar de não ser ateu, e ele pegava pesado nas suas críticas, como eu acabei de mostrar. Ok? Vamos para o terceiro? São 4, tá? Esse cara aqui também era francês. O nome dele mesmo
era Charles de Secondat. Mas ele era mais conhecido pelo seu título. Ele era um barão. Ele era um nobre. Olha que incrível isso. O barão de... Como é que escreve isso aqui? Ah, professor. Aliás, como pronuncia? É fácil pronunciar. É Montesquieu. Esse é o Montesquieu, esse cara aqui. É assim que pronuncia? Alguém se arrisca a pronunciar aí, pelo microfone, esse nome em francês? Vocês não sabem francês, né? É só o tio Vitor que sabe. Gente, Montesquieu. Não é Montesquieu, é Montesquieu. Isso, muito bem, Ananda. Montesquieu. Mas tem que fazer o biquinho, Montesquieu. Bom, brincadeiras à parte, esse cara aqui vai ter como sua principal obra um livro chamado O Espírito das Leis. Se alguém aqui na turma resolver fazer o curso de Direito, vai ler essa obra na faculdade. Isso é um livro obrigatório no curso de Direito. O Espírito das Leis. O Montesquieu, ele era um jurista. Era formado em Direito, era especialista em leis, era um jurista. E ele escreveu O Espírito das Leis. E aqui, ele tem uma frase, as frases dos iluministas são fenomenais. Esses caras são muito foda. Tem uma frase do Montesquieu que eu concordo bastante. Vamos ver se vocês também concordam. Quero só a opinião de vocês. Ele diz assim, ó, nessa obra, O Espírito das Leis, abre aspas, todo indivíduo que detém o poder em suas mãos tem uma tendência a abusar desse poder. Fecha aspas. Vou repetir, hein? Todo indivíduo, toda pessoa que detém o poder em suas mãos tende a abusar desse poder. Vocês concordam com essa afirmação do Montesquieu, sim ou não? É só uma opinião que eu estou pedindo. Vocês concordam ou não? Eu, particularmente, sim. A história mostra isso. O poder, ele corrompe. Tem aquela história, o poder sobe a cabeça, né? O poder corrompe. E aí o Montesquieu continua, então. Vírgula. Por isso, o poder jamais pode estar concentrado apenas na figura de uma pessoa. Se ele diz que o poder jamais pode estar concentrado em apenas um indivíduo, ele está se posicionando contra o absolutismo. E aí ele fala, o poder tem que estar dividido. Em quantos? Em 3. Está aqui, ó, destacado de verde. O poder tem que estar dividido em poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses 3 poderes têm que ser exercidos por instituições independentes. Repito, esses 3 poderes têm que ser, exercidos por instituições independentes. O poder executivo, basicamente, seria o poder de executar as leis e aplicar o dinheiro público. O poder legislativo é o poder de legislar, criar as leis, elaborar as leis. E o poder judiciário, judiciário lembra julgar, né? É o poder de julgar o cumprimento das leis. Esses 3 poderes, repito, segundo Montesquieu, têm que ser independentes, cada um exercido por uma instituição. Vamos dar um exemplo? Galera, até hoje, nós estamos em 2020, em século 21, a maioria dos países no mundo ocidental adota essa divisão do poder. Olha o tanto que os iluministas foram influentes, hein? Uma proposta que nasceu lá no século XVIII e continua em vigor até hoje. No Brasil, no nosso país, tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, o poder executivo federal é exercido por quem? O executivo federal. Quem é que exerce? É por um cara que a Nanda adora atualmente, por exemplo. Cadu, o rei Sol discordava do Montesquieu, né? O Luís XIV. Bora, gente. Poder Executivo Federal. Quem é que exerce ele no Brasil, pelo amor de Deus? O presidente. Exatamente. Amigão dela, né, Jordana? O presidente da República. O Poder Legislativo, também a nível federal, eu tô falando. Quem é que exerce? Poder Legislativo. Bora? Não tô vendo resposta, não. Legislativo. É o
Começa com C. É o Congresso, muito bem, o Congresso Nacional, formado por deputados e senadores, exerce poder legislativo. E o Judiciário, qual é a instância máxima do Poder Judiciário no Brasil? É uma sigla de 3 letras. 3 letrinhas só. Obrigado, Igor. Parabéns. Valeu aí, Jordana, Cecília. O STF, Supremo Tribunal Federal. Gente, presidente, Congresso, STF, são instituições independentes. Nenhuma está acima da outra. São 3 poderes independentes, independentes e equilibrados. Para quê, professor, isso? Para que o poder controle o poder. Isso é imprescindível. Isso evita abusos de autoridade. Galera, vou dar um exemplo para vocês. O presidente, o atual, inclusive, que a Ananda adora ele acorda hoje e fala assim, não, eu quero que... um exemplo, né? Todo brasileiro ande armado, inclusive as crianças. Se a criança quer comprar arma, ela pode. Aí ele vai tentar criar uma lei para permitir qualquer pessoa, qualquer uma, comprar arma. Que você compre arma ali na farmácia, tem uma arma lá para você comprar. Ele pode simplesmente baixar esse decreto e pronto, vira lei e aí todo mundo tem que seguir? O presidente pode fazer isso? O que vocês acham? O presidente pode fazer isso, gente? Não. Não. Ele pode até encaminhar essa proposta para o Congresso Nacional. Mas o Congresso tem que votar, a maioria dos deputados tem que ser favorável, depois a maioria dos senadores, aí sim pode se tornar uma lei. Então o Congresso está aqui limitando o poder do presidente. Entendeu? Da mesma forma, quando o Congresso aprova uma lei, o presidente ele pode ou vetar ou sancionar. Sancionar significa confirmar a lei. Então é o poder controlando o poder. Para quê? Para evitar abusos, para evitar atrocidades, para evitar arbitrariedades. O poder tem que controlar o poder. E para fechar aqui o Montesquieu, ele também defendeu que todo país tem que ter uma Constituição. Inclusive, a gente falou sobre a nossa atual Constituição na última aula, vocês lembram? A Constituição de 88. Na segunda-feira, dia 5, ela completou 32 anos de idade. E o que é uma Constituição? É um conjunto de leis soberano que rege a vida de um país. Repito, o que é uma Constituição? Um conjunto de leis soberano que rege a vida de um país. Por que essa palavra soberano? Porque está acima de todos, inclusive dos governantes. Pelo menos na teoria, tá? Pelo menos na teoria, a Constituição está acima de todos, a lei está acima de todos, inclusive dos governantes. Pergunto, meu povo, no absolutismo era assim? A lei estava acima de todos, inclusive do rei? Conversa comigo. Lá no absolutismo era assim, gente? Não, né? Lá no absolutismo, o rei estava acima da lei. Aliás, o rei era a lei. Montesquieu falou, tá errado. A lei tem que estar acima de todos, inclusive dos governantes. Por isso que todo país tem que ter uma Constituição, um conjunto de leis soberano, que valha para todos, vai reger a vida do país, da sociedade como um todo. A Constituição está acima, inclusive, dos próprios governantes. Então, para a gente fechar, gente, o Barão de Montesquieu, filósofo iluminista francês, tem como a sua principal obra O Espírito das Leis, livro obrigatório para quem faz a faculdade de Direito. E aí ele fala que o poder jamais pode estar concentrado nas mãos de uma pessoa. O poder tem que ser dividido. Por isso, claro, Montesquieu se posicionou claramente contra o absolutismo. E ele pregou que o poder tem que estar dividido em 3. Executivo, legislativo, judiciário. O poder de executar as leis e cuidar da aplicação do dinheiro público. O poder de elaborar as leis. E o poder de julgar o cumprimento das leis. E esses poderes têm que ser exercidos por instituições que sejam independentes e equilibradas. Presidente, Poder Executivo,
Congresso Legislativo, STF Judiciário. Nenhum tem mais poder que o outro. Ó, os três poderes são equilibrados e são independentes, para que o poder controle o poder. Isso aqui foi pregado lá no século XVIII e está em vigor até hoje na maioria dos países do Ocidente, inclusive no nosso, no Brasil. E não se esqueça que Montesquieu também defendeu que todo país tem que ter uma Constituição. O que é uma Constituição? Um conjunto de leis soberano que rege a vida de um país. Ou seja, esse conjunto de leis está acima de tudo e de todos, inclusive dos governantes. Uma pena que isso é só na teoria, né? Quando a gente fala em Brasil. Ananda, minha secretária, me lembra aí? Próxima aula eu continuo a partir aqui, ó, do Rousseau, tá? Fui até o Montesquieu. Continuo no Rousseau na próxima aula. Esse material eu já enviei para a escola, tá, gente? Em breve vai estar lá no site. Acho que amanhã está no site, vocês já pegam lá. Todo mundo entendeu? Me dá um joinha aí, por favor, se você entendeu a aula. Dá um joinha. Joinha pro tio Vitor. Tá beleza? Bacana. Gente, obrigado pela presença. Obrigado pela participação, tá? Tá sendo excelente a participação dessa turma, diga-se de passagem. Uma ótima prova para vocês hoje à tarde. Arrebenta lá. E sexta-feira a gente continua falando de iluminismo. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Ananda. Tchau, tchau. Até mais, galera.